Então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar agora sobre sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é um assunto muito importante para a geografia, porque a partir das técnicas de sensoriamento remoto é que a gente consegue, pessoal, fazer mapas, coletar dados e informações importantes para os estudos, logicamente, da geografia. Então, pessoal, quando a gente fala sensoriamento remoto, você vai ter que pensar o que é um sensor. Sensor é todo instrumento, todo equipamento que capta alguma coisa. No caso, ele capta o quê? A radiação do Sol, só para você entender. Então, essa radiação do Sol, ela é captada por sensores. Nós temos um sensor que é natural. Os nossos olhos são sensores. Então, o nosso olho é um sensor natural. A gente capta informações, né? Recebe informações. Então, quando eu enxergo um objeto, é porque aquele objeto está refletindo a energia do Sol que vem para a retina dos meus olhos e transforma em um objeto qualquer. Pode ser uma mesa, uma cadeira, um computador. Então isso é sensor. Entendido? Agora, existem sensores que são feitos pelo ser humano, são máquinas e equipamentos. Os sensores feitos pelos seres humanos, nós vamos cuidar desse tipo de sensor em primeiro lugar para falar sobre sensoriamento remoto. Agora, o que significa remoto? Controle remoto da sua televisão. O que é o controle remoto? É quando você controla uma situação, a partir, tá? Você controla uma situação a partir da distância. Então, quando você liga a sua televisão, quando você liga o seu aparelho de som, utilizando o controle remoto, o que você está fazendo? Você está utilizando um sensor remoto, ou seja, você está monitorando uma situação à distância. Remoto significa à distância. Então, o que são sensores remotos? São aqueles instrumentos que a gente utiliza para captar informações na superfície terrestre à distância. Quanto mais distante eu estiver, maior é o meu ângulo de visualização, portanto, a captação. É lógico que depende de outros fatores. Lembrando que eu vou explicar para vocês sensoriamento remoto respeitando o limite de 6º ano do ensino fundamental. Então, a gente vai tentar fazer uma explicação bem simples para você ter uma noção do que seria sensoriamento remoto. Porque esse assunto ele é muito discutido no ensino médio e nos níveis superiores, né? Mas já vamos dar uma pincelada aqui no 6º ano do ensino fundamental para vocês. Então, sensoriamento remoto são equipamentos que eu vou monitorar, registrar informações à distância, correto? Bem, vamos dar continuidade à nossa ideia de sensoriamento remoto pensando o seguinte: como que funciona o sensoriamento remoto? Eu vou contar para vocês um pouquinho da história. No passado, o homem só usava como ângulo de visão o seu próprio olho. Então, os nossos antepassados utilizavam a visão para mapear uma região. Então, geralmente, os exércitos, por exemplo, vamos pegar aí um exemplo. Você tinha as batalhas militares na antiguidade, geralmente as pessoas ficavam no ponto mais alto da região para visualizar se tinha algum inimigo se aproximando. Não é assim que a gente vê nos filmes antigos de época? Pois é. Então a gente tinha que subir no topo de uma montanha e lá os olheiros e observadores emitir alerta e, por exemplo, as fogueiras iam acendendo uma fogueira após a outra, sentinelas e avisando que o inimigo estava se aproximando. Então, quer dizer, a gente tinha um limite para você mapear uma região, correto? Quando eles erguiam uma cidade,
Geralmente a cidade tinha um muro e de pontos em pontos no muro tinha o ponto mais alto, onde ficavam os soldados, num ponto mais alto, observando se tinha alguma movimentação estranha em volta da cidade. Era assim que as sentinelas funcionavam. Então, nós usávamos apenas o sensor que a natureza nos ofereceu, que são os nossos olhos, a visão. Só que, pessoal, com a invenção da fotografia, as coisas mudaram radicalmente. A partir do século XIX, foram inventadas as primeiras máquinas fotográficas. Lógico que no início, se você estudar um pouquinho a história da fotografia, você sabe que as fotografias elas eram tiradas e rapidamente elas desapareciam. Aí um francês teve a ideia de fazer um processo químico e a partir daí nós tivemos fotografias mais duradouras. Então, para a gente mapear uma região, a gente poderia utilizar a máquina fotográfica. Por isso que eu coloquei a primeira figura lá para vocês, em anexo na plataforma, eu coloquei a figura de um pombo com uma máquina fotográfica acoplada no peito. Essa máquina fotográfica vai funcionar como um sensor. Esse sensor agora é artificial, criado pelo homem, não é um sensor natural como os nossos olhos. Então, as primeiras fotografias aéreas que a gente teve, elas eram utilizadas inclusive com pombos que eram treinados. E aí, esses pombos sobrevoavam determinada área e faziam as fotografias. Por isso que tem essa imagem antiga de um pombo com uma máquina fotográfica acoplada no seu peito. Então isso significa que, a partir de agora, o homem vai ter condições de detectar, informações à distância, utilizando as máquinas fotográficas. Portanto, são sensores remotos. Depois, pessoal, abandonaram os pombos, começaram a aparecer os balões dirigíveis. Então, quando surgem os balões, as pessoas utilizavam os balões para tirar fotografias aéreas, geralmente em conflitos militares. Para ver como estava a movimentação das tropas inimigas, utilizavam-se balões e a partir daí tirava-se fotografias e planejava estratégias de defesa ou de ataque militar. Isso foi usado em guerras do século XIX, em conflitos do século XIX inteiro. Fotografias aéreas tiradas por balões. Porém, o balão, você sabe muito bem, os balões são visíveis, são gigantescos. Então, o inimigo via o balão de quem estava tirando fotografia. Então, o que vai acontecer? A partir de certa altura, deixamos de utilizar os balões e aí uma invenção que vai praticamente alterar todo o processo vai ser justamente o avião. Então, quando inventa o avião, com a invenção do avião, agora nós vamos utilizar os aviões para tirar as chamadas fotografias aéreas. Inclusive, até hoje se utiliza aviões, aeronaves, com a máquina fotográfica, com um equipamento de sensor remoto acoplado no bico do avião para você tirar fotografias. Até hoje se faz isso, correto? Então, nós passamos a ter a utilização de aviões, tá? Bem, só que, recentemente, com a descoberta, a invenção dos drones, isso ficou muito mais fácil e mais dinâmico, Mas quando se quer fotografar áreas mais amplas, utiliza-se aviões, tá? E áreas menores, como um bairro, os bairros de uma cidade, você utiliza drones, como dotados de máquinas fotográficas ou filmadoras que vai captar informações à distância. Por isso que é sensoriamento remoto, tá? Só que a partir da década de 1960, teve uma invenção que revolucionou tudo isso. E aí nós deixamos as fotografias aéreas e passamos a utilizar as chamadas
Imagens de satélites. As imagens de satélites, elas são produzidas por satélites, né, que possuem acoplados nas suas antenas, na sua estrutura, ele está acoplado máquinas fotográficas, instrumentos que captam informações sobre a superfície terrestre. Então, esses satélites são chamados de satélites de imagem. Inclusive, pessoal, o Brasil utiliza satélites de imagem. Por exemplo, os satélites que eles chamam de satélite do Landsat. As imagens de Landsat estão disponíveis no site do INPE, inclusive. Você pode baixar essas imagens, muitas são gratuitas, outras não. Tá? Imagens de satélites. Outras imagens podem ser obtidas através do satélite chamado de CIBERS. O CIBER é um satélite que o Brasil utiliza, são imagens de satélites que o Brasil utiliza, em parceria com a China. Então, nós utilizamos essas imagens de satélites. Agora vem o X da questão. Professor, por que esse assunto é importante para nós da geografia? Ora, geografia estuda o espaço geográfico. Portanto, mapear a superfície terrestre, obter informações é extremamente importante para que a gente possa planejar o ocupamento urbano, por exemplo. Para a gente observar as áreas de inundações, as áreas onde há possibilidade de deslizamento de encosta, as áreas onde eu posso detectar se está havendo desmatamento criminoso ou não, devastação de florestas. Tudo isso é feito a partir de imagens de satélites. Aí você deve estar perguntando, professor, como que isso tudo funciona hoje em dia? Bem, funciona da seguinte forma. Assim como eu expliquei do GPS para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona as estações de imagem de satélite, tá? Bem, primeiro é o seguinte, você tem a energia do Sol que atinge a superfície terrestre. Então a energia do Sol é a grande responsável para que haja a reflectação, ou seja, a energia solar, a radiação do Sol bate nos objetos. Então, por exemplo, a radiação solar bate em um rio, em um lago, em uma serra, numa montanha. Essa radiação solar é refletida para o satélite que está lá no espaço. O satélite devolve essa imagem para uma estação. São locais que ficam na superfície terrestre recebendo essas imagens dos satélites. A partir daí, os cientistas vão trabalhar essas imagens e produzir mapas, produzir informações extremamente importantes para que possamos direcionar as nossas vidas aqui embaixo. Então funciona dessa forma. Você tem a energia do Sol, que é absorvida pelos objetos da superfície terrestre. Isso vai até o satélite, que manda de volta para uma estação que está aqui na superfície. Existem softwares e programas de computadores específicos que vão trabalhar essas imagens e produzir mapas, produzir informações sobre o que está acontecendo. Por exemplo, desmatamento na Amazônia, inundações e assim por diante. Então, as imagens de satélites atualmente os satélites são os principais instrumentos de sensoriamento remoto atualmente. Mas não são somente satélites. Você tem também hoje os drones que são utilizados, com equipamentos acoplados que tiram fotos, imagem, os aviões e assim por diante. Beleza? Então assim, pessoal, eu gostaria de saber se vocês têm ainda alguma dúvida e aí a gente vai tirando essas dúvidas agora. Beleza?